Nós vamos ter um jantar para os casais aqui mês que vem, tá? Eu já quero que vocês vão se preparando. Gostaria de ver todos os casais que estão aqui juntos, né? E que possamos ainda convidar pessoas também para virem, né? Visitantes. No dia 16 de junho, guarda aí na tua agenda. É uma sexta-feira. Nós vamos ter aqui o jantar para casais. Amém, irmãos? Bênção de Deus. Depois nós vamos anunciar melhor como fazer para se inscrever e tudo, o valor que vai ser. Mas vale a pena, vai ser uma noite muito especial. Mais uma vez, no dia 16 de junho. Estamos começando já praticamente um mês antes de anunciar para vocês irem se preparando. Reservar essa data aí para estarmos juntos. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus, no capítulo 3. Vamos meditar na palavra. Em seguida vamos estar orando juntos. Evangelho de Mateus, no capítulo 3. Versículo 11, diz assim. É João Batista falando, tá? Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Amém, irmãos? João Batista, ele está batizando as pessoas aqui no Rio Jordão, pregando o Evangelho, pregando o arrependimento, pregando o perdão dos pecados, pregando que o reino de Deus estava se aproximando, estava próximo, e ele estava batizando as pessoas, todos aqueles que recebiam e criam na sua mensagem, eram batizados ali no Jordão, e ele diz, mas vem alguém aí, que é maior do que eu, que é mais poderoso do que eu não sou digno nem de carregar os calçados dele. E o pessoal fica impressionado, porque João Batista era o profeta, era alguém importante, era alguém que eles estavam respeitando, porque era a voz de Deus depois de muitos anos. Sem o povo ter um profeta falando. Então agora João Batista está falando, está anunciando, está batizando as pessoas, e o povo está todo mobilizado. Haviam muitos discípulos, seguidores de João Batista, e ele diz, mas vem aí, alguém que é mais poderoso que eu. E logo em seguida Jesus ia aparecer, né? Para ser batizado também no Rio Jordão. Mas João Batista diz, eu batizo vocês no rio, eu batizo vocês o batismo das águas, o batismo do arrependimento. Mas ele vai batizar vocês com o Espírito Santo, com fogo. Amém, irmãos? Eu fiquei meditando nessa palavra, como é importante, né, a presença do Espírito. Nós já sabemos quanto é importante a presença de Deus em nós, do seu Espírito Santo em nós. Quando Jesus vai embora dessa terra, ele diz, eu vou, mas eu vou deixar com vocês a minha presença, eu vou deixar com vocês o Espírito, eu vou deixar com vocês para estar todos os dias, para estar presente, para estar dentro de cada um de vós. Ele diz, é o Espírito da verdade. No Evangelho de João, Jesus diz, o Espírito que o mundo não pode perceber, o mundo não pode entender, o mundo não conhece, mas vocês o conhecem, porque ele habitará convosco, estará em vós. Amém? Jesus está dizendo que todo aquele que creu nele, aquele que creu no Evangelho, aquele que creu na pregação de João Batista, aquele que creu na pregação dele, na pregação do reino de Deus, aquele que se entregou a ele, que foi batizado, que agora faz parte do corpo, que agora faz parte da igreja, não pode dispensar a presença do Espírito Santo. Nós não somos ninguém, nós não conseguimos nada, a nossa vida, ela é uma farsa, se nós não tivermos em nós a presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? A nossa vida é uma vida carnal, é uma vida limitada. Nós não vamos a lugar nenhum se nós não tivermos em nós a presença do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo em nós que faz com que nós sejamos diferentes daqueles que estão caminhando para a morte.
daqueles que precisam ser salvos, daqueles que estão presos pelo pecado, daqueles que estão escravos do diabo, daqueles que estão vivendo uma vida no engano, na mentira, nas trevas. O que faz a diferença em nós, filhos de Deus, é o Espírito dele em nós. Por isso nós precisamos buscar cada vez mais a presença do Espírito Santo, sermos batizados com o Espírito Santo, termos os dons do Espírito em nós. Nós, como igreja e filhos de Deus, precisamos disso. Amém, irmãos? Sabe por que João Batista diz que o Espírito Santo Jesus iria batizar as pessoas com o Espírito depois que ele viesse, né? E Jesus realmente, ao partir, ele diz para os seus discípulos e para todos aqueles que o acompanhavam, ele diz: fiquem em Jerusalém, fiquem, não voltem para suas aldeias, fiquem aqui. Jesus tinha ressuscitado, ele diz: fiquem em Jerusalém, porque vocês vão receber poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo. Amém? Era a única forma de vocês sobreviverem como cristãos, como discípulos, é recebendo este poder do Espírito Santo. Por isso João disse que ele ia batizar com Espírito e com fogo. E quando nós olhamos lá em Atos no capítulo 2, você vai ver que Jesus foi assunto aos céus. Os discípulos e todas aquelas pessoas, não estão falando só dos apóstolos, mas todos os vários discípulos que estavam ali, as mulheres que seguiam a Cristo, todos ficaram em Jerusalém. E diz aqui no capítulo 2 de Atos, que no dia do Pentecostes estavam todos reunidos no mesmo lugar. Jesus já tinha ido de volta para os céus, e eles estavam reunidos todos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém, irmãos? Aqueles discípulos de Jesus estavam todos reunidos lá naquela casa, naquele lugar, orando, e de repente, como um vento sopra naquele lugar, e a promessa de Jesus se cumpre, e a profecia de João Batista se cumpre, porque o Espírito Santo e o fogo aparecem, e eles têm essa visão. Ao olharem uns para os outros, eles veem que sobre cada um há como que chamas de fogo, labaredas, e eles estão todos tomados por uma força sobrenatural, e eles começam agora a ter aquele dom importante que é o dom de línguas. Eles começam agora a louvar a Deus, a glorificar em línguas estranhas. Eles começam agora a receber mais força, mais poder que eles precisariam para enfrentar os desafios que estavam só começando. Então, eles estavam sendo batizados com o Espírito Santo, com fogo. O fogo representa a presença do Espírito Santo na vida do cristão, na vida do crente, na vida do filho e da filha de Deus. Amém, irmãos? Nós não podemos dispensar isso. Nós não vamos a lugar nenhum sem isso. Estava meditando por que Deus usa esta figura do fogo para o seu espírito, né? Nós vamos ver que quando o homem descobre o fogo, quando se estuda um pouco de antropologia, nós vamos ver que foi uma das principais descobertas do ser humano, foi quando descobriu o fogo. Primeira utilidade do fogo que foi descoberto pelo homem, para iluminar. Até então não existia nenhum tipo de iluminação. E o fogo foram os primeiros meios de iluminação, com aquelas chamas trazidas agora em algum elemento que eles podiam andar à noite, para caçar, para se deslocar à noite. Então a primeira e grande utilidade do fogo foi fazerem aqueles archotes, né, para poderem caminhar à noite. Fogo veio para iluminar. O Espírito Santo é a nossa luz que ilumina
a nossa caminhada. O Espírito Santo é comparado ao fogo, porque ele é o elemento que ilumina a nossa vida. Jesus disse: vocês vão lembrar das coisas que eu ensinei, vocês vão ter acesso, vão enxergar, vão ter visão, vão poder ver, vão compreender a minha palavra, porque o Espírito Santo vai iluminar vocês. E aquele que me segue não vai andar nas trevas, porque o Espírito Santo é esta chama que vai iluminar vocês. Então, a primeira grande utilidade do fogo é iluminar as trevas. Quando nós temos o Espírito de Deus em nós, nós não andamos mais nas trevas. Nós enxergamos o que não enxergávamos antes. Nós discernimos o que não discerníamos antes. Nós temos visão que nós não tínhamos antes, porque o Espírito de Deus abre os nossos olhos espirituais. Amém, irmãos? A segunda grande utilidade do fogo, depois que eles descobrem que além de iluminar, ele tem algumas outras utilidades. Os homens primitivos descobrem que o fogo também afugenta os predadores. Num lugar selvagem, né? Num lugar onde muitas feras podiam atacar, uma boa fogueira num acampamento faz com que os bichos fiquem longe. O Espírito Santo é aquela presença de Deus em nós que faz com que o diabo não se aproxime de nós. O Espírito Santo é esse fogo que afugenta o predador. A Bíblia diz, inclusive, que quando nós temos o Espírito de Deus em nós, nós vamos compreender todas as coisas. Nós vamos compreender que somos filhos de Deus. Nós vamos compreender que Ele está conosco. Nós vamos compreender, pela presença desta chama, deste fogo, nós vamos compreender que Deus está agora na direção da nossa vida. Nós vamos entender o cumprir da sua palavra. Nós vamos entender o obedecer da sua palavra. Nós vamos entender, inclusive, que fazemos parte da igreja, inclusive que contribuímos, vamos ser fiéis, como o pastor Sérgio estava falando aqui antes, em amor. Nós vamos contribuir, inclusive, com a igreja, vamos contribuir com as ofertas, com os dízimos, porque diz lá em Malaquias que Deus, Ele vai fazer com que o devorador seja afugentado. O predador, aquele que toca a nossa vida, inclusive nesta área material, aquele que vem para atrapalhar a nossa vida financeira, o nosso trabalho, os nossos projetos, a nossa vida nestas áreas da família, em tudo, o devorador, o diabo, aquele que anda ao derredor como um leão que ruge, ele é afugentado quando estamos cheios do Espírito Santo. Porque vamos viver numa vida de obediência. E o Espírito de Deus é esta chama, este fogo, esta fogueira que não deixa Satanás se aproximar para tocar em nós. Por isso eu e você precisamos, como igreja, como filhos de Deus, buscar cada vez mais que este fogo esteja aceso em nós. Ainda mais a presença do Espírito Santo. Amém, irmãos? Depois de iluminar e depois de afugentar os predadores, os homens descobrem também que o fogo serve para fazer com que os alimentos sejam mais facilmente consumidos. Até então, não sabiam que poderiam, pelo fogo, fazer com que a carne de uma caça se tornasse macia, se tornasse mais comestível. O fogo, ele vem cozer os alimentos. Se você pegar um punhado de feijão cru aí, você não consegue comer. Agora coloca ele alguns minutos no fogo, com um pouco d'água, ele fica gostoso, a água fica um caldo bom, e o fogo transforma tudo. Assim também, o Espírito Santo é o fogo que transforma a letra, que transforma a palavra que nós lemos, que nós ouvimos, em um alimento que nós podemos nos alimentar e nos fortalecer dele. A letra mata, mas o Espírito vivifica a letra. Amém? O Espírito Santo é aquele que faz com que a palavra que os homens que leem e não entendem, ou confundem ela, ou se confundem com ela. Mas quando nós
cheios do Espírito Santo, lemos a palavra, esse alimento está sendo cozido e nós vamos digerir, e Ele vai nos alimentar, e nós lemos um versículo, e Ele fala conosco, e Ele nos fortalece, e Ele nos faz entender que se Deus é por nós, ninguém será contra nós, que em Cristo nós somos mais do que vencedores, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oh, não são só mais palavras agora bonitas, que nós vimos publicadas no vidro de um carro, ou numa postagem da internet, não, agora é alimento para nós, é vida para nós, porque está vivificado pelo fogo do Espírito Santo. Nós precisamos da presença do Espírito Santo, para abrir os nossos olhos e nos iluminar, sabermos onde andamos, para afugentar o predador, para que estejamos andando confiantes, sabendo que somos igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Precisamos andar confiantes, e o Espírito Santo é este fogo, esta chama que afugenta o predador. O Espírito Santo é este fogo que vivifica a palavra e transforma num alimento palatável. O Espírito Santo fez com que Ezequiel, numa visão, Deus mostra a palavra e diz para ele: agora pega este livro e come. Ezequiel estranhou, como assim comer este livro? Deus diz: pega e come. E o profeta Ezequiel pega aquele livro na sua visão e come, e ele se torna na sua boca algo doce como o mel, porque a palavra de Deus, ela é vivificada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então nós precisamos nesses dias entender que precisamos do Espírito de Deus em nós. Eu louvo a Deus, eu agradeço a Ele, porque a promessa do Espírito Santo em nós, o selo, o Espírito de Deus em nós, Ele é o selo de Deus em nós, é a marca de Deus em nós. O Espírito de Deus em nós é o que faz a diferença, é o que precisamos. E nesses dias, quando a gente está aqui reunido num jejum, estamos reunidos no lugar onde Ele está presente, porque Jesus disse que estaria presente quando nos reuníssemos no seu nome. Amém, irmãos? Estamos aqui reunidos com humildade, com o coração aberto. Precisamos estar assim. Quando os homens primitivos descobrem a fogueira, eles criam também a reunião em círculo. Eu acho muito legal quando a gente, num grupo caseiro, ou às vezes até aqui na igreja orando, a gente faz um círculo, né? Porque daí ninguém fica na frente de ninguém. Todo mundo está de frente um para o outro. Todo mundo está na mesma posição. E isso foi criado pelos homens para todos aproveitarem do mesmo jeito o fogo que estava no meio. Nós podemos desfrutar da presença do Espírito Santo, não importa se é o pastor, se é o diácono, se é o obreiro, se é uma criança, se é o mais velho, se é o mais rico, se é o mais pobre, não importa, todos nós estamos na mesma posição diante de Deus, e o Espírito Santo aquece, ilumina e fortalece a todos nós da mesma forma, amém? Nós só precisamos entrar na roda. Nós só precisamos entrar neste círculo, nós só precisamos crer, precisamos buscar, porque Jesus Cristo, Ele nos diz lá no Evangelho, que se nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, muito mais o nosso Pai que está no céu, dará mais do seu Espírito Santo a todos que lhe pedirem. Então nessa manhã, nós estamos aqui para declarar que cremos e para pedir: Senhor, queremos mais do Teu Espírito Santo. E se você receber nesta manhã, se você crer, se você abrir o seu coração, se você pedir ao Pai, Ele vai te dar algo que você nunca experimentou antes. Você vai sentir a presença do Espírito de Deus na tua vida, e você vai sair daqui muito mais fortalecido, muito mais iluminado, muito mais em paz, porque o Espírito de Deus vai estar na tua vida ainda mais. Amém? Eu acho que não há mais nada o que dizer nessa manhã, a não ser dizer: Pai, envia o Teu Espírito ainda mais sobre as nossas vidas, porque nós precisamos. Não há nada mais o que dizer, a não ser dizer: Pai, eu preciso de Ti, eu não sou nada sem Ti. Sabe, irmãos,
é o selo da promessa de Deus. É o selo da promessa de Deus, é o penhor. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós seremos resgatados um dia. O penhor é a garantia de que nós seremos resgatados um dia desta terra, que temos a vida eterna e que podemos desfrutar do poder de Deus enquanto estamos aqui. Amém, irmãos? Eu sou grato a Deus porque quando eu tinha 9 anos de idade, eu tive uma experiência muito forte. Eu fui batizado com o Espírito Santo no meio de uma reunião caseira, e ali algo muito forte aconteceu. E Deus me deu este privilégio e esta experiência, para que hoje eu não pensasse que foi um momento em que porque eu fiz algo, ou porque eu quis, ou porque eu trabalho na obra. Não, eu era uma criança, não sabia de nada, mas quando eu vi uma luz muito forte, tomou o meu ser, e eu estava orando, eu já não sabia mais o que eu estava dizendo, e ali em diante eu estava marcado para servir a Deus o resto da minha vida. Amém? E o diabo tentou de todos os jeitos me levar para tudo que foi lado, mas ele não conseguiu, porque eu tinha o selo da promessa de Deus. Amém, irmãos? Então, não é mérito meu, não é motivo de orgulho meu, não. É motivo de gratidão a Deus, porque o Espírito Santo, ele vem sobre aqueles que pedem. O Pai dá aos que lhe pedirem, disse Jesus. Eu lembro que naquelas manhãs, em que as crianças eram ensinadas e incentivadas a orar e a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu estava orando aquela vez, 9 anos de idade, o que eu sabia da vida? Mas eu tinha aprendido na escola dominical que nós tínhamos que buscar o Espírito Santo. E eu estava pedindo, dizendo: Senhor, eu quero. Então, se você nessa manhã de coração disser: Senhor, eu quero, mesmo que você já tenha o Espírito de Deus, Ele quer reacender esta chama em ti. Amém? Lá na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, a Bíblia nos chama a atenção e diz: não apagueis o Espírito. Se o Espírito é uma chama, pode se apagar. Se ele é um fogo, ele pode ser apagado. Ele é um fogo que quer estar sempre aceso em nós, presente em nós. Mas nós precisamos manter a lenha, nós precisamos manter o combustível para ele estar aceso. Nós precisamos manter isso em oração, em busca, em sinceridade, em humildade, clamando ao Senhor, buscando a Ele, para que esta chama não se apague, para que você não fique à mercê do adversário, do predador, para que você não fique nas trevas, sem entender algum assunto, tomando decisões erradas, para que você caminhe seguro. Você precisa manter essa chama acesa, para que Deus possa te usar, inclusive, como sua testemunha, para que você seja uma bênção por onde você andar, para que a palavra, cada dia, faça mais sentido na tua vida, porque ela se faz nova para nós todas as manhãs. Você não pode deixar essa chama apagar. Você precisa abastecer esse fogo. Você precisa abastecer esta fogueira para que ela não se apague. E essa manhã é um dia de nós dizermos: Senhor, sopra as cinzas, reacende as brasas e enche teus filhos com esta chama nova nesta manhã. E você vai receber de Deus, se você crer. Eu quero te convidar para nós orarmos. Baixa a sua cabeça. Baixe a sua cabeça e começa a dizer: Senhor, eu creio, eu quero. Senhor, eu preciso. Muito obrigado, Pai, por esta manhã. Manhã de oração, de jejum e de busca. Nós cremos, Deus, que Tu estás aqui. Teu Espírito está aqui, Teu Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá condições de vencer o adversário. Teu Espírito Santo que nos traz poder de Deus, poder para vencermos as trevas, poder para vencermos todo o mal. Nesta manhã, Senhor, Teu Espírito vem nos renovar, vem renovar a nossa fé, vem nos pôr de pé, vem nos colocar, Senhor, de novo na caminhada, vem reanimar os que estão caídos, vem trazer alegria aos que estão entristecidos, vem trazer renovo aos que estão com a chama apagada. Vem, Espírito Santo, nesta manhã. Vem a Tua presença, Pai. Vem a Tua presença. Vamos nos colocar de pé. Vamos buscá-lo ainda mais.